Eu fui convidado por Jesus a fazer essa reflexão aqui. O gadareno endemoniado. Acho que todo mundo já conhece essa passagem bíblica, que o gadareno se direciona a Jesus e se prostra diante dele e o adora, né? Era uma legião, eram muitos, e ele faz um pedido, que é muito forte. Ele reconhece que Jesus é Deus, ele reconhece que ele é o Filho do Deus Altíssimo, os demônios reconhecem e o adoram, e depois caem em si e se lembram que não querem voltar para o lugar de onde eles vieram, que é o inferno. Então o que é que eles fazem? De maneira esperta, porque os demônios são espertos. Quando eles caem em si, eles pedem a Jesus que permita que não saia daquela terra, porque os gadarenos, a cidade de Gadara, era uma cidade altamente repleta de espíritos malignos, porque o pessoal era um pessoal maldoso, então havia furtos, roubos, isso historicamente falando, né? São historiadores que contam sobre a cidade de Gadara. E aí Jesus opera um milagre e tudo mais e atende o pedido dos demônios, né? Porque os demônios o adoraram e se curvaram e se prostraram na presença dele. A palavra em hebraico, se não me falha a memória, remete à adoração de beijar os pés, né? Aqui na tradução não foi passada essa tradução de aqui, ó. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Os demônios adoraram Jesus porque eles sabiam quem ele era. Então, assim, talvez esse tenha sido o primeiro momento que os demônios sentiram saudade do reino dos céus, né? Porque os anjos louvam 24 horas por dia o Senhor, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E sai deste homem, foi o que Jesus disse, né? Mas perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe, ou seja, pediam, suplicavam muito para que não enviasse para fora daquela província. Entendeu? E aí isso aqui me chamou muita atenção. E os que apacentavam os porcos fugiram, ou seja, como foram mais de 2.000, aliás, eram quase 2.000, um empresário teve prejuízo grande aquela noite. Ou alguns empresários, empreendedores tiveram prejuízos grandes aquela noite, né? Porque 2.000 porcos não é todo mundo hoje que tem 2.000 porcos. Quem dirá naquela época, né? Que os pastos não tinham vacinas, né? As vacinas não tinham sido criadas ainda. Era um período que a tecnologia não era tão forte medicinal como é hoje. Só um minuto, filho, o papai está gravando. E Jesus, porém, não lhe permitiu, que depois Jesus curou o cara, né? Expulsou os demônios dele e o cara queria muito seguir Jesus. Isso aqui me chamou muita atenção. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. E eu fiquei curioso para saber o que era Decápolis. Decápolis era o conjunto de 10 cidades que era daquela região. Ou seja, Jesus fez o ide com ele antes do que com todo mundo. Sabe que isso é muito massa? Porque isso nos leva a um outro nível de Jesus. Uma nova compreensão sobre Jesus. Que antes dele ordenar os discípulos, antes dele partir, pelo próprio testemunho que esse rapaz tinha, o endemoniado, que agora era um ser humano em condições normais, ele agora que estava normalizado e longe de qualquer perigo, longe das trevas, agora sim, por meio do testemunho dele, ele podia converter pessoas, porque a própria experiência de vida dele falava de Deus por si mesmo. Afinal de contas, ele era um homem que... Aqui onde é que ele estava? Um espírito imundo. Ele era um homem de espírito imundo, né? Então isso é muito forte no versículo 8.
Então, gente, ele saiu dos sepulcros. Aqui, ó. E ele se feria com pedras. E ele andava pelos sepulcros, plural, ou seja, ele pulava de sepulcro em sepulcro. E, enfim, só a misericórdia divina de Jesus para dizer: meu filho, ao invés de me seguir, melhor que tu faz é tu pregar o que eu fiz a você, porque eu já te libertei, agora tu tá salvo. E aí eu dei um Google e achei aqui, peraí, a cidade de Decápolis. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades. Aqui, ó. Compostas por Damasco, que era uma, Canata, Hippo, Dião, Rafana, Gadara, que é de onde o Gadareno, né, veio, que nasce em Gadara, é Gadareno, que era, no caso, o rapaz que estava possesso por demônios. Pela, Gerasa e Filadélfia. Essas eram as 10 cidades de Decápoli. Ou seja, Jesus não enviou para uma cidade. Jesus já fez o ir com ele para 10. Porque Deca, aqui ó, Deca significa 10 no grego. E Polis é cidade. Então Jesus enviou ele a 10 cidades diferentes. Para que ele contasse as boas novas. O milagre que Deus tinha feito na vida dele, que era expulsar quase 2.000 demônios numa só dia, num só único momento, de uma única pessoa. E até hoje nunca se ouviu relato de que uma só pessoa tivesse quase 2.000 demônios sobre si, apenas esse gadareno. Então, com esse testemunho do gadareno, faço o convite a você a refletir em Marcos, capítulo 5, versículo completo. Termine Marcos, porque você vai ver que a glória de Deus não para por aí. Porque além de ter curado este indivíduo endemoniado, ele também cura uma mulher somente em andar. Ele estava andando e a mulher tocou sobre ele e dele saiu o poder. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia.